A nossa principal questão aqui é proposta pela organização, pela Sônia, é a gente pensar com um diálogo complementar sobre a política antigênero e antiaborto e como que esses processos de violência política se dão no contexto muito concreto da experiência política de vocês. A gente muitas vezes pensa que temas relacionados a políticas antigênero, anti-aborto, tem a ver muitas vezes com políticas só nacionais. Mas a gente sabe, muitos dos campos de batalha acontecem nos âmbitos também locais e principalmente, né? Então, acho que aqui está dialogando muito com uma questão, olhar para o micro para a gente entender o macro, né? Inverter um pouco a lógica que, em geral, a gente faz. Olá, boa tarde a todas, todos e todos. Queria agradecer o convite, especialmente a iniciativa da mesa, dizer que é uma honra participar com essas mulheres que são, de certa maneira, referência. Mônica Francisco, deputada aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que grandíssimas contribuições deu no sentido da defesa das mulheres, do povo preto, a querida Luciana, que também é uma mulher que tem na sua trajetória um currículo extenso, que é recheado de ganhos para a causa da emancipação das mulheres e que é uma referência também no que se refere à luta em defesa das nossas vidas e pelo aumento consubstancial da nossa dignidade. Bom, eu sou deputada de primeiro mandato e sou filiada ao partido que tem também uma trajetória nos movimentos em defesa das mulheres, um dos partidos que constrói a União Brasileira de Mulheres, e temos um acúmulo grande no que se refere à defesa e à proteção da vida de todas nós, sobretudo a promoção da nossa dignidade e da nossa cidadania, um pouco sobre isso que eu queria trazer aqui. Para a minha geração, especialmente, eu sou uma mulher de 34 anos, alguns temas são sensíveis e caros, dialogando com algumas conquistas que nós tivemos que são por força da mobilização popular das mulheres organizadas e provocando as mandatas sensíveis de forma articulada, e, nesse sentido, de certa maneira, prevendo os embates que nós teríamos e antecipando um futuro de conquistas mais substantivas nesse sentido. Acho que, então, vou concentrar minha fala aqui, de certa forma, num retrospecto dos ganhos legislativos que nós tivemos. Vou dialogar com os últimos anos, principalmente os últimos 10 anos, que são anos marcados por um retrocesso também muito significativo, o avanço de uma agenda de retirada de direitos das mulheres já conquistados, né, e também das populações mais vulneráveis, especialmente na população LGBTQIA+, principalmente no âmbito das legislações, das legislaturas municipais, estaduais, mas também dialogando com o que se promove em termos de debate no Congresso Nacional, e acho que apresentar os desafios necessários para que nós retomemos não só o protagonismo das mulheres, mas a urgência no que se refere à aprovação de medidas que garantam a proteção das nossas vidas, haja vista um cenário marcado por avanço e, de certa maneira, recolocação de uma misoginia que nós acreditamos estar superada, misoginia, machismo, LGBTQIA+, fobia, transfobia, que nós acreditamos estar superados ou estamos em vias de superar. Uma das legislações mais importantes, aprovada ali, quer dizer, debatida por muito tempo, mas aprovada no início dos anos 2000, foi a Lei Maria da Penha, tendo em vista um cenário de início da coleta de dados sobre a violência sistemática que as mulheres sofriam, especialmente no âmbito familiar. Daí a Lei Maria da Penha nascer, de certa forma, de certa maneira, um pouco restrita à proteção das mulheres na sua vida doméstica, né? O que era um avanço, considerando que nós vínhamos já de uma legislação recente, uma revisão das legislações recentes de proteção à vida das mulheres, que ainda recuada,
muito recentemente, tinha proposto algum nível muito efetivo de emancipação no que se refere à tutela dos parceiros, do poder pátrio, do poder do pai e depois do poder do esposo, né? Uma legislação que é um conjunto legislatório que regulava a vida, o trânsito citadino, a cidadania das mulheres, que até a década de 80 ainda vigorava, ainda que estivesse entrando em franco desuso, ainda vigorava. Então, a Lei Maria da Penha, do início dos anos 2000, é um avanço no sentido de reafirmar os princípios constitucionais e a revogação de uma série de legislações, sobretudo legislações que ainda determinavam a mulher como sob tutela desse pai ou desse marido, e enfrentava a violência doméstica, declarando, portanto, uma série de punições para os companheiros que fossem os agentes, os atores dessa violência. É algo que para nós hoje é banal, mas que ali naquele período parecia muito pouco, não se vislumbrava, né? Porque a emancipação da mulher em relação à violência de gênero sofrida no âmbito doméstico desafiava esse poder que, ainda que legalmente não fosse constituído, permanecia no imaginário popular e permanecia como força simbólica do agenciamento das mulheres sobre os seus companheiros. Denunciar a violência doméstica para nós, então, foi fundamental, né? E a própria Maria da Penha, que foi talvez uma das mais importantes militantes feministas nesse sentido, a sua história de vida, a sua trajetória por justiça nos deram um estofo, como a dela, de outras mulheres que foram vítimas de violência doméstica e que foram negligenciadas pelo poder público, né, pelo judiciário, quando recorriam à intervenção do poder policial para que aquele ciclo se interrompesse. A partir daí, nós começamos a criar as delegacias de atendimento às mulheres vítimas de violência, especialmente da violência doméstica, mas que rapidamente começou a apurar outras formas de violações dos nossos direitos, né? E as delegacias, enfim, se proliferaram pelos estados do país e foram importantes também num segundo momento, ou talvez num terceiro, no sentido de recolher ou de ser um suporte para o recolhimento de dados das formas como as violações aos direitos das mulheres aconteciam mais sistematicamente nesse país que vinha, repito, de uma superação muito recente da ideia de que o poder pátrio do pai ou do marido regia as nossas vidas e, portanto, também muito recentemente incorporando a luta pela emancipação das mulheres para além do ambiente doméstico, mas inseridas no mercado de trabalho, inseridas na política de modo geral ou na vida pública. Depois nós avançamos, né, no âmbito da conquista de uma legislação que garantisse a punição a toda forma de feminicídio, que tipificasse, inclusive, diversas formas de violência contra a mulher, um ganho enorme, um ganho que é acúmulo, repito, dos movimentos sociais provocando o poder legislativo e um salto de qualidade pronunciado, uma vez que na lei do feminicídio o estofo é justamente essa expertise do movimento de mulheres organizado que tipifica, por exemplo, as violências psicológicas, violência patrimonial, todas as formas de violência, violência física, obviamente, e que procura dar providências para a assistência e para a punição dos agentes que provocam. Nesse mesmo momento, e aí eu acho que vale essa reflexão, no momento de avanço no que se refere à luta pela garantia dos direitos das mulheres, e acho que muito por conta desse avanço e do avanço de outros segmentos, né, de população LGBTQIA+, e de povos negros, há uma reação. Aquilo que a gente costuma identificar como força reacionária, no sentido estrito do termo, se organiza para começar a provocar as casas legislativas para que apresentem disposições em contrário. Foi um pouco isso que a gente observou, por exemplo, no debate do Escola Sem Partido, que na prática era uma escola sem gênero, uma escola do partido único, né? E com a eleição cada vez maior de representantes dessa linha reacionária que reagia ao avanço de políticas, ao avanço dos movimentos progressistas implementando políticas públicas através de
atuação parlamentar ou de atuação no executivo, começou a estabelecer, através da sua ocupação, primeiramente no poder legislativo, mas também, ao mesmo tempo, timidamente no poder judiciário, disposições em contrário a esses avanços, que pudessem impedir com que esses avanços se efetivassem, fossem prática. Né? Aí eu destaco a Escola Sem Partido, onde uma das características talvez mais sobressaltadas é justamente o apagamento de toda a discussão sobre gênero, porque a Escola Sem Partido vinha no sentido de impedir que nós discutíssemos saúde reprodutiva dos jovens, das crianças, debater amplamente sobre o que é e como perceber educação sexual, que, no nosso entendimento, e no entendimento da maioria dos coletivos, é de suma importância para que a gente consiga enfrentar justamente o ciclo de violências contra as mulheres, contra a população LGBTQIA+, e crie um ambiente que permita com que a diversidade seja mais naturalizada, enfrentando, portanto, a luta na trincheira do simbólico, do cultural, que é um dos papéis fundamentais que a escola cumpre no processo de construção e efetivação dessa cidadania para a juventude. Então, os projetos de Escola Sem Partido visavam justamente, todos eles, retirar qualquer discussão sobre educação sexual, emancipação sexual, que vinham no sentido do enfrentamento ao ciclo de violências de gênero perpetrados contra mulheres, contra jovens, contra crianças LGBTQIA+, e se proliferaram no Brasil inteiro, nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas, e também, obviamente, com iniciativas no Congresso Nacional, na Câmara Federal, que foram derrubadas posteriormente, recentemente foram derrubadas pelo STF, mas criaram um caldo muito grande para que pudesse propiciar uma organização desses organismos e coletivos de extrema-direita que faziam muito barulho e faziam terrorismo diante do nosso avanço, justamente chamando a atenção, tentando organizar esse sentimento conservador baseado no poder pátrio e na ideia da opressão e da submissão das mulheres. O que nós tivemos de enfrentar, e acho que de forma mais aguda nos últimos 4 anos, foi o acesso do Poder Executivo Federal justamente por esses coletivos organizados de extrema-direita, políticos, que tinham o intuito de implementar, justamente através das ações do Executivo, uma agenda de retrocesso, baseado também no avanço das suas representações legislativas Brasil afora e na Câmara Federal. Né? Do ponto de vista das políticas do Executivo, o que mais nos chamou a atenção foi o desmonte das políticas que davam conta de denunciar, de entregar suporte para as mulheres que sofriam o ciclo das violências, de retroceder no sentido da ocupação de cargos políticos, sobretudo do próprio Executivo Federal, mas também estadual e municipal, por mulheres, e, obviamente, mulheres em toda a sua diversidade, mulheres negras, mulheres transexuais, mulheres lésbicas, assim entendidas, né, e politicamente posicionadas, o desmonte do Ministério de promoção da vida das mulheres, que se tornou um ministério genérico, que na prática atuou através da ministra Damares para vulnerabilizar ainda mais mulheres indígenas e mulheres negras, que não estão nos centros urbanos, né, onde há maior densidade populacional, vulnerabilizando, inclusive, ainda mais, revitimizando essas mulheres, desmontando as políticas de proteção, a diversidade com que a existência concreta das mulheres se dá. Nós temos o exemplo, por exemplo, do descaso em relação às mulheres Yanomamis, que foram, mas como elas outras, né, que foram, de certa maneira, desprotegidas, vítimas de toda sorte de violação dos seus corpos, dos seus direitos reprodutivos, da sua cultura específica, mas também o desmonte de políticas ligadas à conquista, ao avanço no sentido da equidade de gênero e raça para mulheres negras, enfim, e o
o encerramento de toda a política de promoção das próprias legislações vigentes, ou seja, a comunicação do governo se omitiu no sentido de ser um agente que pudesse promover o entendimento mais largo do que era a Lei Maria da Penha, do que era a lei contra o feminicídio, não encaminhou campanhas contra o ciclo de violência de gênero, e foi, na prática, um desserviço à luta das mulheres organizadas que apresentou para nós uma esteira de retrocessos muito significativos. Hoje, né, nós temos a recriação do Ministério das Mulheres, através da ministra Cida. Nós temos mais participação de mulheres e mulheres diversas nos ministérios, a ministra Aniele Franco, por exemplo, a ministra Cida, a ministra Luciana Santos, da Ciência e da Tecnologia, acho que expressa um compromisso desse campo popular que elegeu esse novo governo do presidente Lula com o avanço da pauta das mulheres e com o avanço também da participação política das mulheres em pontos e postos estratégicos para pensar um país que se desenvolve, que persegue equidade racial e reparação histórica, que tem um compromisso com a proteção da vida das mulheres desde a primeira infância, com um compromisso político, inclusive, para que esse ciclo tenha um basta efetivo, a partir, por exemplo, da iniciativa de estabelecimento do funcionamento 24 horas das delegacias especializadas de atenção às mulheres e promoção, portanto, dos seus direitos, e ainda o compromisso de aumentar percentualmente a participação das mulheres nas esferas de decisão, ainda que de forma escalonada. Né? Aqui no Rio de Janeiro, como em outros estados da federação, não diferentemente, portanto, nós tivemos também uma série de tentativas de imprimir para nós esse retrocesso, essa avenida de retrocesso, mas nós resistimos muito, sobretudo porque nos últimos anos, apesar de a extrema-direita ter avançado, nós também avançamos, ainda que timidamente, reposicionando os parlamentos qualitativamente, elegendo mais mulheres negras, e pudemos criar estratégias de resistência, fortalecendo desde as comissões de enfrentamento, de promoção da cidadania das mulheres, né, como é aqui na LERJ, mas também lançando iniciativas como frentes parlamentares para discutir a saúde reprodutiva das mulheres ou contra a violência obstétrica de mulheres negras, e isso tudo isso tudo forma o conjunto da nossa resposta política ao que se tornou, ao que se configurou essa contra-ofensiva da extrema-direita, e acredito que nesse cenário um pouco mais alvissareiro, nós podemos vislumbrar, eu espero, mais uma organização mais forte de nós mulheres e alguns avanços, né? Não só no âmbito federal, como a gente tem visto se materializar diante das iniciativas que eu pontuei aqui, mas principalmente no âmbito das câmaras municipais e estaduais, né? Das assembleias estaduais, onde a gente procura fortalecer ainda mais a luta e a articulação das mulheres, procura, através das mandatas mulheres, principalmente das mandatas do campo popular e democrático, incentivar os coletivos, convidar os coletivos para participarem, forjar novas lideranças que possam ganhar posições concretamente nas câmaras municipais e nas assembleias legislativas e também na Câmara Federal, além, obviamente, de implementar conquistas que se materializem em legislações que protejam a vida das mulheres. Para isso, caminhando para o encerramento, é importante que a gente atue conjuntamente com os organismos que fazem o levantamento das necessidades e das demandas, não só, como eu já citei, esses coletivos de proteção das mulheres, mas também organismos ligados aos governos, aos executivos, que promovam cada vez mais dados, e dados de violência, mas também dados referentes à taxa de ocupação dos postos no mercado de trabalho formal por mulheres, ao perfil socioeconômico e étnico dessas mulheres, para que a gente possa se munir de subsídios para que esses instrumentos que são as mandatas femininas sejam capazes de intervir de fato, objetivamente, na vida das mulheres, entregando dignidade e cidadania para nós. Então, aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, nós fundamos
a Frente contra a Violência Obstétrica, uma frente presidida pela deputada Renata Souza, da qual eu faço parte. Nós estamos caminhando para criar a Frente de Geração de Emprego para Mulheres, com recorte especial de gênero. Nós temos uma série de iniciativas que só é possível por conta da nossa participação aqui, além, é claro, do enfrentamento à violência de gênero, que, enfim, ocorre contra todas as mulheres, e especialmente contra as mulheres vulneráveis, e eu cito aqui mulheres LGBTs, e aí, por isso mesmo, é importante, além da gente se articular, né, e provocar todos esses organismos que podem unir as nossas mandadas para que elas sejam efetivamente esse instrumento que supere o ciclo, importa que nós alarguemos a nossa participação nos espaços efetivos de decisão, como eu disse, as casas do povo, mas também o executivo. Obrigada. Bom dia a todas e todes. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite na figura da Sônia e todas as organizadoras aqui desse espaço potente. Já devo confessar aqui que eu queria muito ter podido assistir tudo, estava aqui correndo nas agendas, mas assim consegui assistir esse final. Estou muito feliz de poder estar participando aqui desses debates que eu considero essenciais para a gente pensar o que a gente vai fazer daqui para frente. Saudar minhas queridas companheiras também, Dani Balbi, Mônica Francisco, que estão comigo nessas trincheiras da vida parlamentar, aí, enfrentando tudo isso que vocês estão falando da nossa militância no dia a dia, mas também nos espaços institucionais de poder. E eu, pensando aqui o que eu ia falar para vocês, né, eu poderia ter vários pontos aqui a tocar, até pela minha trajetória, né, de advogada feminista. Eu sou uma das advogadas autoras da DPF 442, que está no STF, na qual, em 2018, a gente conseguiu fazer aquela audiência pública que foi muito importante, né, que até hoje repercute no sentido do acesso à informação, né, do que foram aquelas falas e os movimentos ali representados, tanto de um lado como do outro. Eu poderia também estar falando aqui como professora de Direito Penal e criminóloga, sobre o debate da criminalização da misoginia e todo esse enfrentamento que tem feito, inclusive, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, mas fica para uma outra oportunidade, as radifems também, que vieram com muita força para cima de mim, porque eu, como criminóloga crítica, me manifestei contra a criminalização da misoginia, e sou uma crítica do sistema punitivo, e me declaro uma abolicionista penal. Poderia também estar aqui falando de outras questões, mas acho que também Dani Balbo já falou da questão das legislações, do avanço que tivemos no Brasil, a partir da luta feminista, em especial da Lei Maria da Penha e do combate à violência de gênero, mas eu também faço esse debate de uma forma muito crítica, porque eu não acredito que as leis sejam capazes de transformar a realidade. Então, eu acho que a gente também, com essa perspectiva, eu queria trazer as minhas reflexões agora, que eu escolhi focar nessa minha recente experiência, mas já muito intensa, né, de ser uma parlamentar feminista na Câmara do Rio de Janeiro, e, em especial, também porque, na minha trajetória, na minha militância política, para além dessa pauta da legalização do aborto, que já é de muitos anos e me é muito caro, eu também enfrento esses temas, são temas extremamente tabus. Dentre eles, a questão crítica da política de drogas, o superencarceramento, inclusive de mulheres, em especial de mulheres no tráfico de drogas, mas eu poderia colocar também dentro dessas violências que estão também incorporadas nas pautas antigêneros, nesses movimentos antigêneros, também colocar como o debate, né, da legalização das drogas e dessa questão também da segurança pública, como é que eles estão também nesse pacote. Esses movimentos, ao mesmo tempo que eles estão com essas políticas antigênero, eles também vêm com muita violência nessas outras pautas, que são pautas estruturantes dessa sociedade, né, racista, classista, misógina, LGBTfóbica, capacitista e racista. Né? Eu acho que a gente precisa compreender que todas as pautas que o gênero é um grande espantalho, mas junto com ele também vem, e tudo acaba recaindo também em questões de gênero, da negação do gênero e dessa biologização, desse debate, que, acima de tudo, é um debate que é instrumentalizado para provocar emoção e provocar ódio e interditar o debate. E eu tenho pensado muito, em especial, Sônia, pensei muito em você esses últimos dias, e que bom que a gente está tendo esse espaço, nada é por acaso. Queria saudar também o Tiago, que eu estou conhecendo pessoalmente hoje, mas a gente já se conheceu lá. Prazer estar aqui do seu lado, sou uma grande admiradora do seu trabalho.
E, nesse sentido, achei que o tema, já provoco, né, mapeando e resistindo ao fantasma do gênero, América Latina, a geografia dos movimentos antigênero. Eu estou procurando fazer estou começando agora, estou com 2 meses de mandato, eu assumo numa suplência, né, eu sempre construí na política essa pauta que é bem radicalizada do feminismo, da luta pela legalização do aborto, da luta pela legalização das drogas, pelo desencarceramento, né? E isso também tem um custo político, pois várias pessoas sempre vinham para mim e falaram: você não acha que você tem que maneirar nessas pautas, não, que você pode perder votos? E a minha posição sempre foi no sentido, é justamente por isso que eu preciso me manter com essa linha, porque se for para ser outra pessoa, eu prefiro estar na militância, fora da institucionalidade, eu não preciso estar na institucionalidade, que eu não vou abrir mão das minhas pautas. Mas eu acho importante que vocês saibam que muitas de nós são afastadas da política, ou se procura mediar ou nos modular nas nossas pautas, porque isso não dá votos. Então, a minha disputa também é para estar na política, para levar a transformação, eu não quero estar na política para me acomodar, essa é uma reflexão que eu tenho feito muito grande. A institucionalidade ela pode ser muito cômoda também, se você souber entrar no jogo, no teatro, né? E eu estou tentando resistir, inclusive, a essas fórmulas de adestramento, de docilidade, que também muitas vezes tentam nos colocar. E aí, o que eu me deparei hoje com nessas últimas 2 meses com essas pautas? Primeiro, que eu não imaginava que em 2 meses eu fosse ter 2 votações, uma sobre aborto e outra sobre drogas na Câmara Municipal. Isso foi quis o destino ou não, ou sei lá, traio essas coisas. O fato é que foi colocada na casa uma votação, e eu estou focando nessa estratégia mesmo, contar para vocês um pouco o que eu tenho passado, que eu acho que isso pode nos ajudar a pensar com esse acúmulo de vocês. Também ouvi as companheiras que estão nessa trincheira comigo. Eu tenho definido um pouco essa ocupação do espaço do parlamento como a caverna do dragão, naquele desenho animado. Porque é isso, você entra numa realidade paralela, você não sabe como sair, na verdade, você não tem como sair tão cedo, o mestre dos magos às vezes aparece, dá umas mensagens cifradas, você tem alguns companheiros que te ajudam a resistir, cada um com a sua caracterização, que ajuda de alguma forma, mas a gente também não tem poderes mágicos, né? Os personagens também eles têm alguma coisa que dá um poder mágico, a gente não tem. Essa é a diferença minha da Caverna do Dragão. Estou tentando encontrar que poder, né, é esse para a gente poder avançar. E eu tenho pensado que o maior poder está na estratégia. Está na estratégia, está na reflexão, está no mapeamento, na cartografia das forças políticas, da correlação de forças e das estratégias, inclusive linguísticas e de construção coletiva de movimentos para a gente conseguir resistir e avançar nessas pautas. E, em especial, eu queria dizer para vocês, já vou falar e depois eu volto a isso, mas assim, eu tenho pensado muito que a nossa estratégia não pode ser a mesma estratégia da extrema-direita. Eu vejo muitas parlamentares, inclusive, repetindo a estratégia de lacração, e acho que um espaço seguro para a gente falar sobre isso. Não é crítica a ninguém, mas é uma reflexão mesmo sobre o nosso sentir e o nosso atuar na política. Nós, mulheres, em especial mulheres, né, antissistêmicas, para dar uma nomenclatura bem crítica no geral, né, além de feministas, além de antipunitivista, além de antirracista, além de estar pela uma política de gênero que reconheça os direitos, né, de todas, todos e todos, eu entendo que a gente tem que ter uma outra estratégia. E eu tenho adotado essa estratégia como uma estratégia de sobrevivência nesse espaço. Eu ainda preciso avançar um pouco no mapeamento das forças e da dinâmica política, ou seja, esse conhecimento da história dos movimentos, como foi falado aqui, é muito importante, não só conhecer as histórias de movimentos que possam te apoiar, como também os movimentos que você está enfrentando. E nós estamos enfrentando lá na Câmara movimentos articulados que implicam não só no 03 de Bolsonaro, para quem não sabe, para quem é de fora, é o filho mais novo do Bolsonaro, que é vereador lá no Rio de Janeiro. Ele é uma pessoa com alguma fragilidade intelectual, para dizer uma definição bem, né, neutra, ou tentativa de ser neutra. Ele tem uma certa fragilidade intelectual, porque ele fala como ele escreve no Twitter. Quem já leu o que ele escreve no Twitter. Então, ele não é um orador que convence pela fala. Ele é uma pessoa que tem essa representação. Ontem gritaram um mito para ele, eu vou contar o que aconteceu ontem, gritaram um mito para ele, e ele, quando fala umas coisas desconexas, mas ele tem essa capacidade de afetar e de mobilizar por conta do sobrenome e por conta dos grupos que estão articulados e que podemos ter ganho a eleição. Mas no Brasil, eu estou com essa perspectiva, esses grupos ainda estão muito fortalecidos pelos 4 anos que eles estiveram no poder. Foram vários retrocessos na luta pela legalização do aborto, que foi a portaria
para quem está acompanhando, que foi uma portaria do Ministério da Saúde, que é no general, que deixou as pessoas morrerem em Manaus sem oxigênio, e ainda se deu ao luxo de, ao mesmo tempo, estar elaborando uma portaria para dificultar o acesso legal e impor às mulheres ouvir o batimento do feto para elas poderem ter acesso ao aborto legal para mulheres, né, e pessoas que já estão vítimas de estupro, que têm direito desde a década de 40 ao aborto legal. Então, nesse processo também, eu estou vendo um certo rescaldo disso, pelo menos na Câmara Municipal do Rio, mas a gente depois tem que mapear em outras câmaras também, porque, para minha sorte ou azar, entrou em votação o PL 442 de 2017, que é no PL da Marielle Franco, né? E aqui ressaltar a importância da figura de Marielle Franco nas nossas lutas. A tribuna na Câmara Municipal é a Marielle Franco, e os opositores, né, do PSOL, do partido que eu construo, que também estão ali representados, né, na oposição ao nosso partido. Pois bem, era um PL da Marielle Franco e que dizia simplesmente o seguinte: para a colocação de uma placa para informações às mulheres sobre acesso ao aborto legal, o que implicava a informação de que elas deveriam buscar serviços de saúde, não precisavam registrar ocorrência, tinham que ter acesso à profilaxia, né, pós-violência sexual, e o acesso ao aborto legal, que deve ser garantido e ampliado. Basicamente, uma placa, inclusive, que já estava circulando, que a Defensoria Pública do Rio, mesmo antes da aprovação do PL, já tinha circulado. Na verdade, se vocês querem minha opinião, era um PL que nem precisava mais ser votado, porque ele não ia fazer alteração nenhuma. Mas eles fizeram disso uma grande cruzada, e a palavra é cruzada mesmo. Uma cruzada religiosa, uma cruzada violenta, que incluiu, inclusive, a ida de grupos para as galerias, e a Câmara Municipal do Rio é interessante, porque a ocupação das galerias, você fica muito perto, você consegue causar um tumulto para o nosso bem, a gente mobiliza também com a presença de pessoas nas galerias, mas eles também estão mobilizando, e para mim é uma articulação que está ainda com financiamento que vem de fora, mas também desses 4 anos de governo, desse acúmulo de forças. Basicamente, eu acho que aquelas mulheres estavam ali, devem ter ganho transporte, alimentação e alguma ajuda. Assim. Ninguém veio ali por sua própria, né, vontade ou que mobilizada, não. Ali tem uma grande organização e elas vieram com aquela campanha, aquela bandeira do Brasil, que tem um feto enorme, né, que é praticamente já um bebê nascido, mas que elas colocam no meio da bandeira: Brasil sem droga, sem aborto. Quando eu vi aquilo, eu falei, bom, vão para cima de mim, obviamente, né? O que eu estou fazendo aqui? E vieram com aqueles fetinhos de madeira, fazendo, inclusive, símbolos que foram identificados por algumas pessoas lá no nossa mandata como uma saudação nazista, porque ela fazia assim com o feto. Né? Eu não sei se efetivamente a gente pode fazer essa conexão, mas foi uma conexão que algumas pessoas fizeram. Eu não fiz diretamente. Eu procuro também não ter essa análise tão rápida. Talvez por minha pesquisadora a gente procura sempre, né? Mas, enfim, e nesse sentido, elas conseguiram mobilizar de tal forma que um vereador, esse com uma oratória muito melhor, que venha a ser irmão do Rogério Amorim, que é um deputado estadual que Dani Balbi deve conhecer bem, que venha a ser irmão daquele que se elegeu deputado, quebrando a placa de Marielle, com aquele cidadão que hoje é presidiário, Daniel Silveira. Né? Olha, eu usando os estigmas do sistema penal contra a direita, mas foi mais forte que eu, gente. E o fato é que elas mobilizaram de tal forma que acabou aprovada uma emenda desse vereador que simplesmente tirava a informação de que a mulher tinha direito ao acesso ao aborto legal e não precisava registrar a ocorrência. E eu comecei a conversar, porque eu acho que também é um pouco a forma como eu faço político, dialogar com todo mundo, inclusive com os mais ferrenhos. Me chamou muito a atenção como a direita cria uma realidade paralela não só na pressão para convencimento de pessoas que eu também acho que são pessoas que mobilizam muito pouco da sua inteligência nos debates, é um debate político muito raso e muito violento, é uma caracterização que não sou só eu que faço, mas o fato é, como vocês sabem bem, ou melhor do que eu, né, há uma negação da realidade, dos fatos notórios e comprovados, com falseamento destes e uma anunciação de uma situação paralela e adversa, inexistente como parte da estratégia política e comunicativa da direita. Isso, para mim, se caracterizou assim de uma maneira muito visível. E não só tinha vamos dizer, essa performance, né, do feto, da bandeira, dos cartazes, como assim, gritos e muita violência. Eu nunca tinha sido chamada de assassina antes, mas eu fui chamada, eu e as mulheres vereadoras do PSOL, somos uma bancada de maioria de mulheres, e a nossa líder de bancada, pela primeira vez, é uma mulher, e é a Mônica Benício, viúva de Marielle, que foi que representou o projeto. Mas fomos xingadas de uma maneira assim, muito violenta,
A Thaís Ferreira, que é uma vereadora negra, jovem, grávida de 6 meses, também foi xingada, ela é uma barriga enorme já, foi muito xingada, e ela chegou a pedir providências para o presidente da casa, e foi uma polvorosa o fato que eles conseguiram aprovar uma emenda que descaracterizava o projeto de tal forma que a própria Mônica Benício pediu para retirar, e a gente não votou esse projeto. Foi a melhor coisa, porque, na verdade, não tinha nem muito o que avançar. Então, uma primeira lição dessa experiência, para mim, não devemos tensionar no que não precisa. Apresentar projetos simbólicos que vão causar uma mobilização ou uma comoção do outro lado, sem que isso gere nenhum avanço nas nossas vidas, sinceramente, eu não vou fazer isso. E o outro caso, que eu vou contar rapidamente, foi o caso de um PL do Dia da Maconha Medicinal, que era um PL de 2016 também, da autoria do Renato Cinco, que era um cara muito controverso, militante da Marcha da Maconha. E eu estou com essa pauta também histórica na minha vida, minha tese de doutorado foi sobre política de drogas, com essa pauta que é uma pauta municipal de acesso à maconha medicinal no SUS. Fiz uma mediação para substituir maconha por cannabis, porque eu entendo também que na política a gente precisa também, se é para estar ali na disputa, precisa ter algum avanço, eu não quero ali para fazer uma disputa, ficar brigando e não aprovar nada. Então, ali, para mim, é uma questão de acesso à saúde, especial a crianças, pessoas com deficiência, que vão ser beneficiadas da cannabis. Mas o que ambos os casos tiveram em comum? Eles mobilizaram a galeria, a palavra maconha era uma palavra jogada, então eles mobilizaram com essa pauta da maconha. Nessa vieram personagens que aparentemente diferentes, mas com essa mesma violência, nos xingando, e levaram uma placa enorme dizendo PSOL, Partido da Droga. Eu tive que zoar um pouquinho, porque eu falei, droga você compra na drogaria, eu acho que vocês precisam aprofundar, melhorar essa placa. Eu até falei assim, mas eu pedi para retirar essa placa, porque essa placa era ofensiva, e eu também fizemos um questionamento à presidência da casa. E a gente não conseguiu nem entrar no debate do dia da cannabis medicinal, porque ele mobilizou de tal forma e rompeu um acordo que eu tinha feito. Comecei a conversar com todos eles, sensibilizando, dizendo que eu até queria a legalização da maconha, mas que não era aquela casa que ia legalizar a maconha, mas sim o Congresso Nacional. O dia que eu chegasse lá, eu podia estar debatendo esse tema, mas nesse momento, né, estamos ali. E o próprio Amorim, que também se opôs, mesmo cara que faz esse antagonismo conosco, esse mesmo cara já tinha aceitado, ele é médico, o nome cannabis, eu falei, cannabis é a planta, Deus criou a planta, então, assim, ele queria o canabidiol, que é uma das substâncias. Então, acima de tudo, é uma coisa imprecisa, anticientífica e tal. O fato é que a gente não conseguiu votar, mas também houve muitos xingamentos, e eu optei por não confrontar. Eu fiz uma fala dizendo o seguinte: olha, eu quero respeito nessa casa, eu não vou admitir ser tratado dessa forma, eu quero cobrar dessa presidência, que é um centro, né? O presidente é um cara de bom trato, mas não vou aceitar, isso aqui chama-se democracia, seu espaço, nós estamos aqui eleitas e validadas pelo voto popular, então eu não vou aceitar, eu não vou aqui me submeter a isso, nem vou ficar xingando ou polarizando. O meu objetivo aqui é fazer um debate racional, com base em evidências científicas, e podemos ter divergências, mas essas divergências têm que ser tratadas com a perspectiva do respeito, pois estamos numa democracia. Ainda dei uma provocada dizendo o seguinte: um outro problema que está acontecendo, que a gente depois tem que também debater, que é a violência nas escolas, né? O que esses movimentos também estão... E para mim, tem uma ligação, uma conexão muito forte, e eu acusei isso lá, eu falei, olha, é esse tipo de postura política que alimenta esses radicalismos, e abril, que é o mês de aniversário do Hitler, Columbine, isso está tendo aumentou enormemente nesses últimos 4 anos, e agora essas violências, né, nas escolas. Eu estou falando de escolas municipais, que não são só, mas também crianças muito jovens que estão nisso. E eu ainda acusei, eu falei, esse tipo de política está alimentando essa cultura da violência, eu não vou admitir isso. Enfim, então, eu fiz essa fala, e eu achei interessante dessa fala. Eu estou na experimentação ainda, tá, gente? Cheguei tem 2 meses e estou testando. Qualquer dia eu pensei, vou testar uma fala bem provocativa para ver qual é o efeito que gera. Mas atualmente estou achando que essa postura tem sido porque eu consegui atrair a atenção de um centro, que eu diria os flexíveis, a nomenclatura estavam utilizados, e que na Câmara raramente as pessoas prestam atenção no que você fala. A nossa fala é ignorada, e a gente ignora deles também, enfim. Você fala outra tribuna, todo mundo fica falando, é difícil, mas a gente vai se acostumando também com isso. Mas eu achei interessante, porque eu ficava olhando, em vez de olhar para a galeria, eu ficava olhando para os parlamentares. Eu senti que a minha fala teve uma resposta, as pessoas pararam para me ouvir. Porque, no fundo, aquilo estava incomodando demais as pessoas.
porque esse nível de tensão, de violência, também as pessoas cansam. E eu acho que a gente tem que apostar também nessa postura um pouco de chamar a ordem e dizer, olha só, podemos divergir, mas vamos ter que divergir com respeito, é que isso aqui é uma democracia, vocês podem não querer, mas isso aqui ainda é uma democracia, eu vou lutar por essa democracia. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem aí esses enfrentamentos, compartilhando isso, caminhando para a conclusão. Jaqueline Pitangui escreveu um texto recentemente para o Globo falando da necessidade de desconstruir a narrativa de pânico. Eu acho que é isso também, esse pânico moral, essas narrativas do medo que impõem também esse apego. E também foi dito aqui, na verdade, você tem não são diálogos, são posturas que se alimentam do medo e reproduzem uma lógica. Os deputados, os vereadores falavam assim para mim, mas precisa registrar na delegacia, precisa provar que a mulher foi estuprada para fazer aborto legal. Eu falei, não precisa. Nunca precisou, e desde a década de 40 é assim. Então, e eles ficavam reafirmando para mim isso, como se assim, é uma mentira dita muitas vezes que vira uma verdade, e as pessoas não conseguem nem escutar. E eu falava assim, eu sou professora de direito penal. Aí o cara falava assim, pois eu sou delegado. Eu falei, delegado, então, o senhor deve conhecer as leis. Mas não, é um universo paralelo. As senhoras eram mulheres de mais idade na galeria, pareciam saídas do Conto da Aia, né? Tem umas fotos aqui que depois eu posso até compartilhar. E o fato é que a gente está nesses enfrentamentos, mas com uma aposta de não fazer lacração, de não fazer disputas em rede, porque também o meu grande receio, e é uma questão pessoal minha, eu não quero estar na política para também sofrer mais violência. Eu acho que eu quero construir um espaço na política, sei que não é fácil, mas eu também não estou disposta a me colocar meu corpo para uma política que vai ser ainda mais violenta do que as violências que nós mulheres já sofremos normalmente. Então, acho também esse espaço do poder, esse espaço da disputa institucional tem que ser um espaço coletivo também de proteção e segurança daquelas que colocam seus corpos à disposição dessa luta, porque é muito difícil. Nesse dia, ser tão xingada de assassina, eu fiquei só pensando. Eu falei para elas, olha só, vem cá, o Deus aí que vocês acreditam, vocês acham que esse Deus autoriza vocês a me chamarem de assassina? Vocês chamam de assassina uma mulher grávida de 6 meses. Enfim, a gente não pode naturalizar também ou reagir, a gente tem que voltar um pouco, dar um passo atrás e falar, olha só, tudo bem que foram 4 anos disso, mas é inaceitável, é intolerável seguir com esse nível de violência na política. E aí, o que a gente está fazendo, concluindo mesmo, a gente está procurando também fazer algumas articulações para fazer vistoria em espaços, lutar pelo acesso ao aborto legal, que é uma pauta que envolve os hospitais do município, mas eu estou buscando fazer algo mais silencioso, mais assim na base ali, nessas conversas. A gente lançou um manifesto parlamentar pelo direito de acesso ao aborto legal, porque eu vejo com muita preocupação, porque esses 4 anos foram de muitas ameaças ao aborto legal. Então, eu acho que a gente tem muita dificuldade, vai ter muita dificuldade de avançar nessa pauta, inclusive no Supremo, da DPF 442. O momento estava mais favorável, agora eu vejo como um momento de recuo. Queria até ouvir um pouco vocês, que também, Ângela, que está aí, Sônia, depois a gente conversar mais sobre isso. Mas eu acho que a pauta do aborto legal, em especial a partir da pandemia, com a questão das crianças, das meninas violentadas, talvez seja uma pauta que a gente tem que focar a atenção hoje, evitar essa polarização. E concluir dizendo, a gente tem muito que aprender com a luta, né, pela legalização do aborto das nossas irmãs argentinas e mexicanas e colombianas que avançaram tanto nisso, mas no Brasil essa nossa movimentação está um pouco ainda... Gostei dos números, saio aqui com muita esperança, uma esperança verde, feminista, de ouvir as falas de vocês, desse mapeamento, em especial no Brasil. Acho que isso nos dá também, né, porque a gente só traz notícia ruim, a gente precisa também ter notícias boas, e falar eu vejo assim como um momento ainda de refluxo, de fortalecimento desse governo, para que também tenhamos mais apoio na institucionalidade, no Ministério da Saúde. Tem uma disputa ali interna no governo, a gente sabe que envolve comunidades terapêuticas, Bruna falou, depois a gente pode falar sobre esse assunto também, uma pauta, só pego pauta complicada, gente, mas enfim. E eu jogo aqui a pergunta, né? Quais as respostas progressistas que a gente pode dar diante desse cenário? Eu acho que, acima de tudo, isso vai depender da nossa organização, do nosso mapeamento, desse fortalecimento mútuo, e, em especial, de um acolhimento e, nesse sentido, de um afeto político, do afetar e de nos proteger também, como eu disse, nessa luta por uma esperança verde, uma esperança feminista, uma esperança paulo freireana, mas na perspectiva da Bell Hooks também, que eu acho linda essa articulação dos dois, eles têm se conhecido. Eu acho que é isso que nos move para seguir na batalha. Obrigada e um prazer estar com vocês esta manhã.
Boa tarde a todos e todas. Um prazer imenso compor essa mesa. A professora Luciana, a professora Dani Balbi, professor Tiago, querido. Uma pena não estarmos presentes. Queria muito te dar um abraço, um grande beijo. Em você também, Luciana, mas eu começo agradecendo a professora Sônia Correia, a toda a coordenação do evento, especialmente a sua assessoria, a Nana, muito gentil, sempre muito presente. Muito obrigada pelo convite e também pela importância de um evento como esse, né? De um momento tão ainda delicado que o Brasil vive nessa pauta, nesse tema, já que exaustivamente discutido em todo o evento, sim, a Nana maravilhosa, estão dizendo aqui, já discutido em todo o evento, e a importância de retomar essa ferramenta importante. Eu, como educadora popular, também fico muito feliz de perceber a importância de uma metodologia, do uso dessa metodologia, do mapeamento, da cartografia, né, tão utilizada principalmente pelos movimentos sociais, a importância desse mapeamento para que a gente compreenda as articulações dos núcleos e das células fascistas. Hoje ainda, eu acho que as falas de Luciana e Dani e tantas outras falas que antecederam, né, marcam isso, essa importância de nós termos, né, de maneira muito clara, muito objetiva, muito nítida, a atuação desses setores, produzindo ainda muito medo, produzindo ainda uma falsa realidade, um falseamento da realidade. Eu acho que a Luciana, em algum momento da sua fala, traz isso para nós, né? O quanto o falseamento da realidade produz um mundo paralelo, uma identificação de uma... Inclusive, existe um site Brasil Paralelo, enfim, né? Dessa organização paralela e subterrânea, quer dizer, cada vez menos subterrânea, mas que ainda nos deixa, né, de cabelo em pé e com necessidade de identificação para que a gente consiga produzir, de alguma forma, mecanismos cada vez mais refinados, mais eficazes para combater não só o discurso, mas combater a prática, de fato, da produção de medo, da disseminação do medo, da desinformação, que, infelizmente, ainda, né, apesar de pouco mais de 100 dias de governo Lula, né, ou pouco mais de 100 dias, sem um governo fascista, um governo incitador da morte, da mentira, que desestruturou o Brasil de uma forma gravíssima, numa espiral de violência que, infelizmente, a gente ainda tem que enfrentar. A gente vê o quanto essa ferramenta da cartografia, do mapeamento, da tentativa de trazer e de lançar luz a esses setores mais reacionários, mais ultrafundamentalistas, violentos, né? E fascistas, a gente já sabe e diz isso com muita propriedade, ainda continuam atuando e atuando com muita eficácia, haja vista os ataques via redes sociais e os ataques concretos nas escolas do Brasil, né? Acho que a Luciana também menciona isso. Acho que esse encontro ele precisa, né, e ele se torna uma plataforma importante para que a gente também pressione os governos. Eu acho que, ao final, os resultados, a recorrência das falas aqui, as respostas trazidas fazem desse seminário, desse encontro tão importante, uma plataforma para que a gente possa também retirar dele respostas concretas, e aí fazendo um diálogo com o tema da nossa mesa, né? Como resistir às políticas antigênero nos parlamentos locais. Acho que atividades como essa, ações como essa, produção acadêmica tão atacada, tão desqualificada nesse último período, a criminalização da produção docente, a criminalização da produção de pesquisa, principalmente nos temas atinentes ao gênero. A gente precisa garantir que esses espaços que estão acontecendo nesses 2 dias sejam também uma plataforma importante, sejam um repositório e sejam um espaço fundamental para que os parlamentos, principalmente as parlamentares, possam se utilizar dele para a produção de legislação. Concordo com a Luciana que a legislação, estrito sensu, ela não é sozinha, né, um elemento eficaz, ela não se configura como uma panaceia, mas ela é importante
também como um registro histórico da atuação dos movimentos sociais, dos diversos setores que disputam essa pauta, né? Desde o processo de redemocratização, eu quero recortar aí, né? E a gente tem a Lei Maria da Penha, 18 anos após o processo de redemocratização, num processo contínuo de luta das mulheres, de pressão dos movimentos sociais, já, né, num processo, podemos dizer, democrático, pós-88, mas que se efetiva com a Lei Maria da Penha, aqui aludida pela fala da deputada Dani Balbi. Então, que esse espaço seja efetivamente, ele, para mim, concorre para esse caminho de elementos importantes e concretos para que a produção legislativa feita por mulheres possa ser cada vez mais eficaz a partir da atualização da escuta e da investigação. Isso é fundamental. Isso é um processo que a gente utilizou muito na nossa produção legislativa, né? Não é à toa que a gente alcança essa marca de produção. E isso é inevitável, né? Eu acho que isso é um caminho que cada vez mais as mulheres nos parlamentos vão alcançar. Uma produção eficaz, uma produção que nasce do diálogo coletivo com as diversas forças em sociedade. Esse é um caminho para resistir a essas políticas antigênero, não só as políticas antigênero, mas as políticas de desmonte, que, na última quadra desses governos fascistas que vivemos, lembrando que aqui na cidade do Rio de Janeiro nós tivemos um governo pautado no discurso religioso, né, no fundamentalismo religioso, em aliança com o governo federal, o governo do prefeito Marcelo Crivella, era um governo diretamente atrelado à Igreja Universal do Reino de Deus e a um consórcio de outras igrejas e grupos religiosos atrelados a essa pauta. Então, acho que para nós, esse diálogo foi fundamental com a academia, com as forças sociais que mobilizaram a resistência, né, que foram uma vanguarda na luta nesse último período, para que minimamente a gente conseguisse, no interior do parlamento, concretizar e efetivar algumas legislações, atuando com estratégias muito importantes. A gente sabe, não conseguimos ganhar todas, né? Até porque a conjuntura e o ambiente, ele era e ainda, de alguma forma, se mantém como um ambiente hostil a essas pautas, e eu quero aqui evocar muito o que a Toni Morrison, no seu Racismo e Fascismo, nos apresenta, e que a gente sabe muito bem, mas eu acho que é importante a gente e retomando esses olhares em relação da eleição dos inimigos em sociedade, da construção de um processo difamatório, da criminalização desse pretenso ou suposto inimigo, da tentativa total de aniquilação, de criminalização extrema e de extrema violência, com ferramentas muito elaboradas, utilizando, né, hoje as redes sociais, que são cada vez mais um espaço em disputa e também muito controverso, extremamente contraditório, né? Para o bem e para o mal, né? E eu vou ser maniqueísta nesse sentido, porque a gente tem visto essas 2 últimas semanas, né? A Luciana vem acompanhando bastante no âmbito da municipalidade, o que tem sido a onda de medo e de terror que vai impactar diretamente na vida das mulheres. Isso é também uma ação direcionada de desorganização, de desestabilização, que atinge diretamente a vida das mulheres, que estão ainda atreladas diretamente ao cuidado. Quer dizer, num período de desmonte total das políticas para as mulheres. E eu quero ressaltar aqui a presença de Damares Alves no Ministério, né, no Ministério muito sui generis, no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Veja, né, o combo entregue a uma figura também muito contraditória, com elementos também de muitas fragilidades ali, eu diria, psicológicas até, né? Enfim, eu não quero ser leviana, mas uma figura muito histriônica, muito
complicada, mas que detinham poder. Agora se descobriu que no ministério que ela ocupava, né, um dos espaços era um bunker com uma série de armas, inclusive, guardadas. Veja, a gente está falando de uma política que se efetivou pela produção do medo e do pânico moral, a utilização do medo e do pânico moral incidindo diretamente no campo da educação, demonizando a produção de pesquisa, demonizando a atividade docente, demonizando a atividade discente. Veja, isso foi nitroglicerina pura nesse período. E, infelizmente, a gente ainda tem que lidar com esse processo. Esse processo ele não foi debelado no Brasil. É um processo em curso, é um processo que não... De modo algum podemos dizer que ele diminuiu a sua intensidade, nós ainda estamos apagando esse incêndio. Embora tenhamos um período de respiro com a eleição do presidente Lula, ampliação da presença das mulheres, mencionada aqui pela Dani Balbi, lembrando que termos mulheres nos espaços de poder hoje ainda não é a certeza de que teremos respostas efetivas para as políticas para as mulheres. E eu vou dizer por que eu estou dizendo e afirmando isso. Nós precisamos disputar a pauta econômica, nós precisamos disputar os orçamentos, e nós vimos isso. Uma das formas de resistência é garantir que o orçamento seja, de fato, um orçamento real e concreto para que se incida nas políticas efetivas de defesa dos direitos das mulheres e das políticas chamadas políticas de gênero. E vimos isso, né? Desde o processo de levantamento, fizemos um relatório robusto sobre a mortalidade materna e violência obstétrica, neonatal e fetal. Vimos isso, né, no total descaso em relação ao atendimento, principalmente da população LGBTQIA+, no sistema de saúde, o quanto o orçamento para essas políticas, seja de transicionamento, seja de manutenção de medicação, né, principalmente para a população LGBTQIA+, encarcerada no Brasil, no estado do Rio de Janeiro. Quer dizer, são diversas pautas que estão diretamente atreladas a orçamento. Então, não adianta, né, para nós ocuparmos os parlamentos, organizarmos, né, diversos setores em sociedade para fazer a disputa da política, né, atinente às questões de gênero, do aborto às demais pautas inerentes, a pauta do cuidado, as questões do trabalho, enfim, todas essas pautas correlatas à pauta de gênero, sem que a gente dispute o orçamento. E essa é uma tarefa importante que nós, mulheres, ocupando esse espaço, né, feminizando a política, que é ainda um espaço extremamente masculinista, de um poder masculino muito enraizado, cimentado nesse processo. Há, de fato, uma relação muito amigável entre as diversas masculinidades, né? E isso passando por todos os espectros da política, ainda que os companheiros sejam simpáticos, consigam, de alguma forma, serem mobilizados. Eu falo daqueles que estão mais à esquerda, mais progressistas, uma centro-esquerda, mas nem sempre os companheiros conseguem entender a centralidade das políticas de gênero para o todo da sociedade, né? Eu acho que a pecha de pautas identitárias ainda dificulta, né? Eu não sei como as colegas observam esse processo, mas a pecha de pauta identitária diminui por parte dos companheiros talvez uma necessidade de compreensão mais profunda do quanto eles precisam estar ao lado das mulheres nos parlamentos para que se efetivem, de fato, as políticas, porque
Embora nós resistamos, mobilizemos, as nossas vozes ainda são abafadas. Isso é uma realidade. As mulheres, elas têm uma capacidade de elaboração muito refinada da política, das peças legislativas, as justificativas extremamente bem elaboradas, uma capacidade de diálogo, eu diria, acima da média, né? Uma estratégia importante, inclusive, para garantir que as pautas elas avancem, por mais delicadas, né? Por mais polêmicas que elas sejam. A gente, por exemplo, apresentou um projeto de lei Luana Barbosa contra a lesbofobia, né? O quanto falta de entendimento também, e o quanto os parlamentos eles são falhados por uma direita, por uma extrema-direita, muito raivosa, muito odienta, muito bem organizada, mas muito rasa, né, no entendimento das pautas e muito rasa na vocalização e nos debates. Então, os debates eles acabam descambando para um processo de violência extrema porque falta elementos para a argumentação. Isso é muito visível. Então, o lacre que a Luciana menciona, né, o quanto é perigoso para as mulheres do campo da esquerda, principalmente, as feministas do campo da esquerda, aquelas que defendem as pautas de gênero, né, o quanto para nós é perigoso e é muito tênue essa linha, né, de descambar para um processo de vulgarmente chamado de lacre, mas de entrar nessa lógica rasa, porque não vamos ganhar no grito. Não vamos ganhar no grito porque não há realmente uma capacidade de entendimento, né? E isso nos reduz, obviamente, no debate tão importante que são os debates atinentes à pauta de gênero. Agora, nesse sentido, é inegável que as pautas de gênero elas evocam um sentimento coletivo desse campo mais à direita. Então, por isso, mais uma vez, eu ressalto a importância de uma atividade que traga metodologia, né, do mapeamento, né, dessa geografia dos núcleos fascistas, antigênero, né, das radifés aos grupos religiosos. Lembrando que nós temos uma força fundamentalista religiosa no Brasil em ascensão, ela não parou de crescer, né? Todas as pesquisas demonstram esse crescimento. A gente pode trazer aqui os levantamentos feitos pelo Laboratório da Laicidade, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a gente pode trazer as produções feitas por Lana Lage e Cristina Vital, da Universidade Federal Fluminense, né, que demonstram o crescimento das igrejas evangélicas, o crescimento desse campo cada vez mais fundamentalista, mais agressivo da igreja evangélica, mais a igreja católica, embora seja, né, menos estridente do que o campo evangélico, ela tem uma força no seu lobby palaciano muito grande, que por vezes fica para nós como um blind side, um lado cego, né? A gente não consegue ver o quanto esse lobby palaciano do campo católico mais reacionário, mais conservador, extremamente conservador, ele é hábil, ele tem uma expertise, né, muito grande e ele consegue efetivar uma política que barra ou que derruba, né, as pautas de gênero. Quero dar um exemplo aqui. Nós conseguimos uma vitória quase que... não me perguntem como, mas foi uma vitória importante. Inclusive, eu quero ressaltar que Fernanda Moura, né, e Renata Aquino, que contribuem para o e-book, foram parte da nossa equipe de gênero, e nós tínhamos uma maioria de mulheres na nossa mandata. Nós disputamos também esse termo mandata, né? Eu acho que isso também é uma contribuição importante da presença das mulheres, né, de uma demarcação da nossa presença, da produção, da ocupação coletiva feminina e feminista nos parlamentos. Nós conseguimos uma vitória no ano de 2020 de um projeto que vinha, um copia e cola que vinha direto
do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, de Damares e o seu homem de confiança, o famoso doutor Quirino, Luciana conhece bem essa figura, e muita gente aqui conhece, que era um projeto apresentado aqui pelo deputado, então, o deputado estadual Márcio Pacheco, representante do campo mais conservador da Igreja Católica, né, diretamente ligado ao Dom Orani Tempesta, e ao Daniel Librelon, que é a construção da Igreja Universal, o pastor da Igreja Universal, é a construção da sucessão de Marcelo Crivella. Né? Marcelo Crivella foi um projeto, lembrando aqui, que não vingou, era um projeto de ocupação da presidência da República, e o Daniel Librelon é a pessoa em construção para ocupar esse lugar. Então, os dois apresentam um projeto no âmbito estadual que versava sobre a política de drogas no âmbito do Estado, que era um combo, né? Era um combo de efetivação das comunidades terapêuticas e desmonte dos centros de atendimento psicossociais, né, dos CAPS e CAPS-AD, CAPS, Centro de Atendimento Psicossocial Álcool, ligados ao atendimento de álcool, uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, era o desmonte total dessa política no Estado, num momento, né, delicado, de auge da pandemia, e irrigação com dinheiro público das comunidades terapêuticas ligadas à Igreja Católica e à Igreja Universal do Reino de Deus. Tinha um viés de criminalização extremo das políticas de gênero, principalmente atreladas à questão do aborto e do aborto legal. Era um projeto, como eu disse, um combo, né, que criminalizava ainda mais a população jovem e a população em situação de rua, que faz o uso abusivo de álcool, outras drogas, mas principalmente de crack, veja, e aumentava o processo de controle e militarização das favelas e periferias, com um adendo do projeto Cidades Integradas, que ainda anda por aí como uma sombra. Então, veja, nós conseguimos derrubar esse projeto no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e esse projeto ele exemplifica o quanto, né, essa produção antigênero, essa produção antidemocrática, essa produção extremamente danosa para as políticas que nós defendemos, ela nasce no âmbito do campo religioso. Então, a gente não pode deixar de olhar esse viés. Eu quero tentar, eu não sei quantos minutos faltam, eu quero apresentar aqui rapidinho. Faltam menos 2. Menos 2 minutos. Sério? Faz isso não. Vamos lá, então é rapidinho aqui, vou dar uma corrida. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Sim. Tá, então vamos lá, só para a gente dar uma ilustrada um pouquinho e fechar aqui, porque eu acho que a gente precisa falar de resistência. Eu falo aqui da importância da cartografia, né, desse mapeamento das políticas antigênero. Então, eu acrescento aqui algumas perguntas, entre elas, qual é a importância dessa produção? Falei muito disso no início, a importância dessa produção, inclusive, mas não só, mas inclusive para que os parlamentos, as mulheres nos parlamentos, possam coletivamente se servir dessa produção, da atualização constante, né, das práticas fascistas, das práticas antigênero, para refinar a nossa produção, intervenção contra essas políticas, né? A utilização e a produção do pânico moral, os impactos na educação, né? Com as mamadeiras, né? Com uma série de boatos que, para nós, parece algo de um realismo fantástico, mas as pessoas acreditam nisso. Elas acreditam, e como pastora, como evangélica, eu lido com neopentecostal, povo de favela, de periferia. As pessoas acreditam, gente. Elas acreditam e elas disseminam. E isso, de fato, produz um pânico, medo. A gente apresenta aqui, né, algumas das nossas intervenções,
né, o quanto é importante a presença das mulheres que defendem a bandeira feminista. Eu sou uma feminista negra, entendo a importância da presença, né, principalmente das mulheres negras e das mulheres LGBTs no parlamento, a importância da visibilidade, da nossa presença, que é, inclusive, uma ousadia, né, e uma afronta. Projeto de lei que institui a linguagem não sexista no âmbito da administração do Estado do Rio de Janeiro. Então, não é deputado, vereador Luciana Boatê, vereadora Luciana Boatê, vereadora, né, fulana, deputada Dani Balbi, né, um projeto para que essa linguagem seja utilizada no âmbito da administração pública. O primeiro nós fizemos o de resolução, que cabia à casa, e o projeto de lei no âmbito do Estado. Projeto de lei que obriga, né, que a fixação de cartazes, né, condomínios, associações de orientação às mulheres em situação de violência doméstica. Tornamos o dia 30 de novembro o dia, né, da mulher, o Dia Estadual da Mulher na Política. Esse projeto de lei ele cria um programa, não só estabelece o dia, mas tem um programa com uma série de diretrizes, inclusive com incidência no orçamento, para fomentar a presença das mulheres na política, e ele é inspirado por uma ação realizada pelo mandato da vereadora Marielle Franco no dia 30 de novembro de 2017, como fomento à presença de mulheres na política, né, os corpos, né, alvo das políticas antigênero, da violência, da criminalização, da incitação ao ódio, que são os corpos do medo, os corpos do nojo, os corpos da abjeção e, consequentemente, os corpos que devem ser encarcerados ou aniquilados. Aqueles que não se conseguem encarcerar, já se falou aqui de hiperencarceramento, se mata. Essa é a prática, né, de um capitalismo cada vez mais bárbaro, de um capitalismo, de um necrocapitalismo que se serve desse desmonte das políticas, porque esse desmonte das políticas cada vez mais inviabiliza a vida dessas populações estigmatizadas, discriminadas, difamadas e, consequentemente, alvo de ódio extremo e de morte concreta. Né? O estabelecimento, uma outra lei, né, no calendário oficial da cidade, do Estado do Rio de Janeiro, do dia 25 de março, como Dia Estadual de Luta pelo Fim do Feminicídio, a instituição do programa Mulheres na Política, já falei. Nós estabelecemos a criação da empresa, de um selo Empresa Amiga da Mulher. Fomos vice-presidenta da CPI do Feminicídio, uma série de leis produzidas a partir desse espaço. Criamos, em parceria com as magistradas aqui do Estado do Rio de Janeiro, com a Associação de Magistrados e Magistradas do Estado do Rio de Janeiro, em alusão à campanha do Conselho Nacional de Justiça, Batom Vermelho, a Lei do Sinal Vermelho, que tem sido uma arma, né? Nem sei se utilizar essa palavra ultimamente, tem sido uma ferramenta eficaz, né, no combate à violência contra a mulher. O orçamento, né? Fizemos uma série de encontros para discutir orçamento. Orçamento é coisa de mulher, precisamos discutir as questões mulheres e economia, mulheres e orçamento, enfim, a discussão da pauta do cuidado, o trabalho das mulheres sustenta o mundo, foi uma outra campanha que nós fizemos. Então, para que a gente possa entender a importância da nossa presença, Luciana, Dani, companheiras aqui, na mobilização também de diversos setores invisíveis e silenciados para que a gente possa avançar. É possível construir um futuro onde a esperança se sobrepõe ao medo. Obrigada, desculpe aí o avanço no horário. Muito obrigado, Mônica. Foi um prazer te escutar. Eu não... É contra... A gente está falando de direitos humanos, é contra direitos humanos. Eu mantei vocês mais tempo sem almoço, mas eu só queria um minuto para pensar um pouco.
a respeito né, das falas, que eu acho que foram muito interessantes, e não vou me alongar nesse sentido, mas eu acho que pensei 3 pontos a partir do que foi falado pela Dani, pela Luciana e pela Mônica. Eu acho que teve uma discussão, um ponto que eu queria trazer, um dos 3, que é a questão da construção de poder, né? Que eu acho que o olhar de parlamentares é muito importante nesse sentido. Foi falado, por exemplo, a Mônica mencionou agora, e também a Luciana tinha falado, e a Dani, que o poder tá na cartografia, né? Um pouco desse mapeamento do entendimento dos diferentes movimentos. Eu acho que isso é fundamental. A Dani falando sobre o poder estar na ocupação de espaços, inclusive do executivo, o que nos leva a uma discussão do que a Mônica também falou, sobre a respeito da ocupação dos espaços de decisão sobre orçamento, por exemplo, e além da discussão somente do simbolismo, mas também de efetivamente do orçamento e da política pública. Foi falado também, né, de atualização da escuta, que a Mônica falou, de não vamos ganhar no grito, né? E aí também a Luciana mencionou sobre a construção desse poder estar relacionado também com conhecer a realidade, conhecer as demandas, né? Então, acho que entender, de fato, quais são as questões e a construção da política, inclusive com diferentes atores e até diferentes pontos de vista ideológico, né? Como a Luciana tinha mencionado. Então, acho que isso é um ponto importante da questão da construção do poder. Eu acho que um outro ponto importante, e aí puxo para o meu lado como advogado, é a questão que ficou discutido, né, às vezes por entrelinhas ou às vezes explicitamente no debate, sobre se as leis mudam a realidade, né? E isso foi trazido muito, de forma muito clara. A importância, de um lado, de leis que de fato mudam e estruturam políticas públicas, né? Muitos dos exemplos que a Mônica trouxe, e, por outro lado, a discussão de a gente olhar que, além de leis simbólicas, é importante que a gente também dispute, né? Como ela falou, da pauta econômica, da pauta do orçamento, e eu acho que eu diria mais ainda, tem uma expressão que muitos juristas gostam, que é um pouco as porcas e os parafusos da lei, né? Porque acho que muitos dos retrocessos antigênero, anti-aborto e vários retrocessos que nós vemos não estão numa única lei, mas na verdade estão na mudança da política, né? O exemplo que a Luciana trouxe é muito claro, né? Da tentativa de forçar as mães que têm direito ao aborto legal, de escutar o feto. Esse tipo de política é uma política que vai na porcas e parafusos, ou seja, nas entrelinhas da lei, e não necessariamente mudar completamente, por exemplo, revogar o aborto legal, algo parecido, mas a gente tem que tomar muito cuidado também com o uso estratégico que muitas vezes a extrema-direita faz das porcas e parafusos da lei, que muitas vezes a gente precisa ficar muito atento com relação a isso. E tem toda uma discussão sobre, né, o progressismo legalista, né? Até que ponto a gente consegue mudar a realidade, apesar de leis serem importantes, mas senão eu perco meu emprego, mas é importante a gente pensar também além disso. E acho que, por último, a questão voltando à questão do simbolismo, tem a ver muito com o que a Luciana também falou sobre a performance, a estética, né, a narrativa violenta, muito evidentemente violenta, que a gente vê nos espaços, especialmente pela extrema-direita, o que me faz pensar um pouco o que dá oxigênio a esse ódio, né? E acho que um dos oxigênios que dá o ódio da extrema-direita tem a ver com essa ideia de que a extrema-direita se acha como se fosse um representante de uma maioria silenciosa, né? Como se existisse uma maioria silenciosa de pessoas de extrema-direita raivosas, e na verdade a gente sabe que não, né? Acho que a gente tem que entender que eles têm que ser colocados no seu espaço de uma minoria antidemocrática, violenta, que acho que é importante a gente colocar isso, né? E como que muitos simbolismos acabam tirando a importância, né? Ou tentando tirar a importância da mudança, né? Como a própria Mônica falou da questão de pecha da pauta identitária e outros temas que eu acho que é importante para a gente pensar. Então, acho que minhas provocações do meu lado seriam isso, né? A gente pensar um pouco de simbolismo e o que dá oxigênio para a extrema-direita, de formas diferentes de construção de poder, né? E esse poder da cartografia, da escuta, que eu acho que é importante, e essa discussão de promover leis, mas também ser crítico sobre as leis, né? Se as leis mudam a realidade. E aí, para o futuro, eu acho que, né, a gente pensar
eles não ganharam no ponto de vista federal, mas os legislativos locais, estaduais, muitas vezes são recuos estratégicos, né? Eles estão lá mantendo o oxigênio e a máquina do ódio funcionando, né? Para usar o termo da Patrícia da Folha, e eu acho que eles estão lá, e acho que os legislativos são espaços de disputa também por causa disso, né? Eles não estão dormindo, esperando a próxima eleição daqui a 4 anos, eles, na verdade, estão muito ativos nesses espaços. E eu acho que também a disputar a centralidade das políticas antigênero, eu aprendo muito todos os dias com a Sônia e com muitas outras pessoas, que a gente entende que políticas antigênero não são marginais à extrema-direita, né? O autoritarismo no mundo, na verdade, são centrais, né? A gente já vê a Hungria e tantos outros países, inclusive o Brasil, eles são centrais, então a gente precisa, se eles são centrais, um governo progressista precisa também colocar na centralidade essas pautas como uma forma muito importante para a gente trazer, né? Então, enfim, queria agradecer bastante, foi uma honra escutar e aprender bastante com vocês, e desculpa pela privação do almoço até agora. Acho que a gente pode encerrar por aqui. Obrigado.